Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alê e sejam muito bem-vindos ao canal. Então, pessoal, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Então, para quem não me segue, já fica aqui, ó. Vou deixar meu arroba aqui e também vou deixar um link na descrição do vídeo. Se você não me segue, vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você tem curiosidade para saber as coisas aqui de Portugal, eu compartilho muitas informações com vocês, muitas informações relevantes, tá? Então, vão lá me seguir. E já não esquece de deixar o like aqui no vídeo se você gosta do conteúdo, se você gosta de me acompanhar por aqui. Se você não é inscrito no canal, também já se inscreve, tá? Que eu sei que quando termina o vídeo vocês acabam esquecendo de dar o like, porque eu sou dessas também. Então é isso, pessoal. Eu abri lá essa caixinha de perguntas porque vocês me chamavam bastante no direct e eu não conseguia dar a devida atenção para vocês e responder da melhor maneira. Então eu acredito que em vídeo fica mais claro para vocês entenderem o meu posicionamento sobre algumas coisas e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Então vamos lá. Eu tô aqui no quarto das crianças. E eu vou até mostrar pra vocês. Estou aqui com o computador do Arthur. Eu listei aqui as dúvidas que vocês tiveram. Coloquei tudo certinho aqui no computador. Pra eu ir organizando aqui, falando pra vocês da melhor maneira, tá? Então vamos lá. Eu vou pra primeira pergunta. Quando chegaram aí, as crianças, foi fácil matricular? E elas sentem muita diferença referente à escola, estudo? É complicado por elas não falar o português igual? Então, pessoal, chegamos aqui dia 27 de setembro de 2022 e como era o começo do ano letivo aqui em Portugal, nós não tivemos dificuldade com a matrícula das crianças na escola, tá? E aí eu posso falar com vocês com propriedade sobre isso, como o planejamento fez a diferença nesse quesito, tá? Nós podíamos ter vindo em outros meses que as passagens eram mais baratas, né? Tipo fevereiro, março, abril. Esses meses são os meses que as passagens aéreas ficam mais baratas. Porém, nós decidimos vir no começo do ano letivo para não interromper mesmo, né? Para a criança não ter que, pro Arthur, no caso, que é o primeiro ano dele, não ter que entrar já com uma turma em andamento, né? Para ele conseguir se enturmar com as crianças. E foi a melhor escolha que a gente podia ter feito. Fez toda a diferença na vida do Arthur. E eu até posso citar alguns exemplos aqui de pessoas que vieram com crianças fora do início do ano letivo e tiveram alguns problemas, como não conseguir achar os livros, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas nós temos que ir atrás dos livros das crianças. Das crianças não conseguirem se enturmar com as outras crianças, obviamente, né? Porque já se tornaram amigos ali há alguns meses, a criança está chegando nova, então ela tem esse processo de adaptação. E tem certas economias que não compensam, né? Então, nós poderíamos ter economizado nas passagens lá no Brasil, né? Ter comprado nesses meses que eu citei para vocês que as passagens ficam mais baratas. Porém, teria um problema que a gente teria que resolver aqui, né? Porque dependendo do mês que você vem, talvez você não consiga nem vaga para matricular o seu filho naquele ano letivo. Então você teria que esperar aí até o início do ano letivo novamente para poder matricular a criança. E durante esse período alguém tem que ficar com as crianças, né? Então seria aí um prejuízo estando aqui em Portugal. Aí o prejuízo seria em euro, né? Não em real, que é a diferença aí. Por isso que eu falo tanto do planejamento para vocês. E posso citar aqui até outro exemplo, né? De uma seguidora minha que é mãe e que chegou aqui em Portugal há mais ou menos uns 2 meses. E ela não conseguiu vaga para as crianças durante esse período, por já estar próximo do final do ano letivo, né? E os filhos dela só vão começar na escola a partir de setembro. Então imagina, ela vai ter que ficar em casa então todo esse período com as crianças para poder acompanhá-las, né? Já que elas não vão estar na escola. Referente ao processo de adaptação das crianças, no primeiro mês foi bastante desafiador, sim.
O Arthur, ele ainda não compreendia muito bem o português de Portugal, então teve uns desafios, né? A Manuela, então, nem se fala, porque a Manuela, ela veio pra cá com 3 anos e durante esses 3 anos ela ficou o tempo inteiro comigo e com o Johnny em casa, né? Nós trabalhávamos de home office. Então, imagina, qualquer chorinho que ela dava, mesmo eu trabalhando no computador, ela vinha pro meu colo ou ia pro colo do Johnny, né? E a gente sabe que o processo de adaptação na creche leva um tempo mesmo, mas assim, nós tivemos muita sorte de encontrar profissionais excelentes, que tiveram muita paciência nesse processo e eles acompanharam de perto, assim, sabe? Eles têm esse olhar diferenciado para cada criança, então isso fez toda a diferença. Vamos para a segunda pergunta. Na escola, existe alguma programação nas férias para acolher as crianças quando os pais trabalham? E sim, pessoal, tem a ATL, que é Atividade Tempo Livre. Eu fui até a junta de freguesia daqui onde eu moro para colher mais informações sobre os valores da ATL, porque sim, tem um custo, tá? E ela não sabia me informar referente o ano letivo agora de 2023. Mas referente às férias do ano passado, ela me informou que era o custo de 20 euros por semana. Então, fazendo uma conta básica aí, tá? Eu fazendo de acordo com a minha realidade aqui, que eu tenho o Arthur e a Manuela. Se eu estivesse trabalhando fora e tivesse que deixá-los na ATL durante essas 8 semanas, tá? Porque as férias vão a partir de 30 de junho até setembro. Então, são aí 2 meses garantidos que as crianças vão estar de férias, né? Então, seria 8 semanas. 20 euros por criança a cada semana daria um custo aí de 320 euros, tá? Então, é um custo elevado, sim. Porém, são diversas atividades que as crianças fazem, né? Relacionadas à arte, esportes. Então, assim, para quem está trabalhando fora, compensa demais, tá? Óbvio que esse valor não é o valor atualizado. Eu não sei se vai ter reajuste para esse ano. Aqui é onde eu moro, né? Que eu moro em Pombal, em Albergaria dos 12. Também não sei se tem mudança de conselho para conselho, né? Se os valores alternam aí, mas tem um custo, tá? Então, só para esclarecer aqui para você. A próxima pergunta é: como são os serviços de estéticas, como cabeleireiro, manicure e sobrancelha? Tem aí? E sim, pessoal, tem e tem muito. Muitas brasileiras estão vindo do Brasil com as suas especializações, né? Tanto em extensão de pestanas, que é como eles chamam os cílios aqui, quanto micropigmentação, depilação a laser, progressiva, tem bastante. E eu posso falar até mais, que muitas delas ainda são referência naquilo que elas estão fazendo. É uma área muito aquecida, tanto as brasileiras, né, que aqui já tem muitas, quanto as portuguesas gostam muito de se cuidar. Então é uma área maravilhosa aqui e tem bastante. Eu ainda não tive a oportunidade de ir em alguns desses lugares, porque eu ainda tô naquele momento de me estruturar aqui, sabe? De economizar bastante. Mas assim que eu tiver, eu vou indicar para vocês, vou mostrar tudo, valores. E me contem aqui nos comentários se vocês querem saber valores sobre manicure, sobrancelha, cabeleireiro, que eu vou procurar saber e trago todas as informações aqui para vocês. A próxima pergunta é: como foi para tirar o passaporte das crianças? Foi super tranquilo, até porque nós fomos os 4 juntos, né? Em todos os processos referentes à viagem, nós fizemos dos quatro juntos de uma vez. O passaporte foi o primeiro processo que nós fizemos, né? E é o que eu indico para vocês. O primeiro documento é o passaporte. E nós não tivemos dificuldade nenhuma, porque como eu estava com o Johnny, todos os papéis que precisavam assinar, nós estávamos ali juntos, né? Em todo o processo nós estávamos juntos, então não houve problema quanto a isso. Mas eu também sei que se você vem com uma criança e você não é o responsável legal por ela, você tem que ter autorização dos pais ou do responsável legal, né? Tem que ter todo um processo aí por trás, né? Que eu acredito que é simples, mas tem que ter autorização.
Então, assim, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque eu não conheço muito sobre, mas eu sei que para criança tem essa diferença aí. E outro fato relevante é que a validade do passaporte das crianças é diferente da do adulto, tá? Da Manuela é 3 anos e do Arthur é 5, sendo que o nosso, que somos adultos, já é 10 anos. Então, assim, até para isso é importante se organizar aí, né? Para saber que vai ter um período aqui que vai ter que trocar esse passaporte aqui em Portugal. A próxima pergunta é: qual foi o maior obstáculo ao chegar em Portugal? E o nosso maior, assim, disparado foi a questão do transporte. Porque nós optamos vir para o interior de Portugal e nós já sabíamos disso desde o Brasil, que o transporte seria um fator que era desafiante para a gente quando nós chegássemos aqui. Por quê? Quando a gente fala do interior, os meios de transporte, eles não são muito eficazes, tá? E eles têm um tempo, eles têm uns horários certos para passar, eles são uns horários muito espaçados, então você acaba ficando refém desses horários. E no começo, quando o imigrante está chegando aqui em Portugal, ele precisa sair a todo momento para resolver as questões das documentações, as burocracias, né? E no agrupamento da escola das crianças. Então, o nosso primeiro obstáculo foi esse, porque também nós estávamos procurando carros para comprar e não achávamos, né, no valor acessível, né? Então, a gente não achava carros de imediato para comprar. E aí a gente tinha que ficar rodando de táxi com as crianças, né? Até porque as crianças não aguentam andar muito. Tem esse outro fator, né? E a gente precisava sair os 4 juntos para resolver as coisas dos 4 de uma vez. Então, se eu fosse tirar o NIF, tinha que tirar o NIF dos 4. O NIS tinha que ser dos 4. Então, assim, tudo a gente tinha que fazer em grupo para gerar mais tempo para a gente conseguir resolver as coisas o quanto antes. Então, o nosso primeiro obstáculo foi o transporte, sem dúvida. A próxima pergunta é: o que foi sua maior adaptação aí ao português de Portugal? As expressões, eu tive muita dificuldade no começo, mesmo eu tendo visto algumas séries em português de Portugal, eu acredito que foi pouco. Então já fica aqui minha dica: tá vindo para Portugal? Assistam tudo em português de Portugal. Hoje é muito fácil mudar a língua português de Portugal, né? Assiste uma série, as crianças assistam desenhos, coloque as crianças para assistir, consumir conteúdos aqui de Portugal, porque tem muitas expressões diferentes e eles realmente se sentem ofendidos. E vai da gente ter que se policiar mesmo e tentar aprender. A próxima pergunta é: como está a procura da casa? Nós estamos procurando, agora há 2 semanas, de 2 semanas para cá a gente deu uma reduzida, porque a gente está com outros projetos, então fiquem ligados aqui no canal e fiquem ligados lá no Instagram também, que a gente vai contando para vocês as novidades conforme elas vão acontecendo. Mas o que tá complicando mais nessa questão da casa? Quando nós achamos uma casa que nós achamos, na nossa concepção é a casa ideal, ou a gente não encontra o dono, né? Porque aí tem diversos fatores. Ou o dono mora em outro país, tem até a pretensão de vender, mas aí os vizinhos não passam contato. Ou o dono não quer vender, né? Às vezes ele coloca a placa lá ou diz que quer vender, mas na hora da negociação acaba que você percebe que a pessoa não quer vender, entendeu? Ele não tem interesse em vender. Então, assim, são casos e casos, e dentro desses casos aí a gente vai sempre continuar procurando. Não sei quando a gente vai obter o sucesso, talvez quando sair esse programa do governo, né? Mais habitação, talvez tenha mais possibilidades, mas por enquanto tá nisso, a gente procura, e eu acredito que quem procura uma hora acha, é o que eu espero, tá? Mas tá assim, pessoal, eu não estou gravando muito para vocês sobre a procura em si,
né? Porque é um tema muito polêmico. Mas vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais conteúdo sobre as casas aqui em Portugal, porque aí eu vou gravar novamente. Porque eu fiquei sem saber se vocês estavam gostando mesmo desse conteúdo ou se era um conteúdo polêmico. Então, deixem aqui nos comentários. Na próxima pergunta, a seguidora perguntou se nós já pensamos em ir para outra cidade ou freguesia em Portugal. Então, pessoal, no momento nós estamos extremamente felizes aqui. A gente se encontrou, de verdade. A gente se encontrou tanto em Pombal quanto aqui em Albergaria dos 12. Para nós está sendo excelente. Mas aí tem outras variantes, né? Que a gente não pode descartar. Então, vamos supor que se o senhorio daqui da casa não queira renovar o contrato com a gente de arrendamento, ou se a gente conseguir comprar uma casa habitável. Então, dentro dessas circunstâncias que podem acontecer, a gente pode mudar, sim, se for o caso, a gente mudaria. Mas, nesse momento, nós estamos super adaptados aqui, as crianças à escola, né? Então, assim, nesse momento é algo que não está nos nossos planos. Próxima pergunta. Como está sendo a socialização das crianças na escola com as demais crianças? A Manuela, zero problemas. Às vezes tem um conflito ou outro, mas nada que fuja do normal, que seria em qualquer escola, até mesmo aí no Brasil. E o Arthur também. No começo foi mais desafiador, ele tinha mais conflitos, tá? Até por questão, né, de adaptação mesmo. Mas agora já tá tudo tranquilo. Ele já é convidado para ir nas festinhas de aniversário, já tem amiguinhos na escola. Então, quanto a isso, nesse momento tá tudo certo. Outra seguidora muito querida me perguntou: como fazer filhos lindos? E aí eu te respondo com muito amor. Eu acho que ali transbordou o amor entre eu e o Johnny, se multiplicou ali nesses dois, porque olha, às vezes eu olho e nem acredito que saiu de mim, de tão lindos que eles são, tão maravilhosos. Eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos, tá? Então, sou babona mesmo. Outra pergunta. Quem foi seu representante legal aí em Portugal? Sou sua fã. Muito obrigada, querida. É um prazer imenso aqui estar compartilhando conhecimento com vocês. Pra mim, eu me sinto realizada. E referente a representante fiscal, foi bem inusitado, tá? Quando nós estávamos no Brasil, nós havíamos agendado previamente com uma pessoa específica aqui de Portugal para prestar esse serviço para nós. Mas lembra que eu falei para vocês nas respostas anteriores que o transporte era o nosso principal obstáculo? Então, ficava em outra cidade aqui em Leiria e o custo ficaria um pouco caro para a gente ir até lá fazer o NIF, né? Além do custo com o transporte, ficaria também o custo para pagar essa pessoa lá. Então nós resolvemos ir na frente das finanças e perguntar para as pessoas, literalmente, perguntar para as pessoas que estavam saindo das finanças se eles eram representantes fiscais, se eles assinavam e que nós estávamos dispostos a pagar por aquele serviço. E foi assim que nós achamos nossa representante fiscal, na cara e na coragem. E ela foi uma querida com a gente. No dia que nós estávamos lá, nós conseguimos fazer o NIF dos 4. E o Johnny já saiu com o NIS também. Então foi algo muito rápido ali. É Deus, né? Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que faz toda a diferença. Então foi assim que nós conseguimos nossa representante fiscal. E eu acredito que o Johnny tem o contato ainda dela. Se você quiser o contato, ela é lá de Lisboa. Pra vocês verem como foi coisa de Deus. Ela é lá de Lisboa e estava aqui em Pombal. Olha só. Ela é de Lisboa e estava aqui em Pombal assinando para outras pessoas. Então, assim, foi muito Deus, tá? Se vocês quiserem o contato dela, eu posso passar lá no direct do Instagram. E outra coisa, lembrando que qualquer pessoa que esteja morando aqui em Portugal, legalmente, né, com o título de residência ou com cartão cidadão, pode assinar para você como representante fiscal, tá bom? Então, só para título de informação. A próxima pergunta, ela é muito interessante também, tá? E foi do único seguidor homem que me mandou perguntas lá no Instagram. Então, vamos lá.
O imposto de renda pessoa física em Portugal, qual o prazo de envio? O prazo de envio começou em 1º de abril e vai até 30 de junho. Isso. E todas as pessoas que teve algum rendimento em 2022 têm que declarar imposto de renda, diferentemente do Brasil, tá? Então, assim, pessoal, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu e do Johnny no caso, tá? Nós trabalhamos apenas 2 meses do ano de 2022 aqui em Portugal. E mesmo assim vamos ter que declarar o imposto de renda, tá? Por quê? Não é sobre quanto você ganha dentro do ano, não. É se você tem qualquer rendimento dentro do ano, você tem que declarar. Então tem essa diferença aí. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre imposto de renda também, eu estou ainda pesquisando bastante. Na verdade, acredito que no nosso caso, eu vou até solicitar para que um contabilista aqui de Portugal faça o nosso imposto de renda, porque eu, mais do que ninguém, como contadora formada, sei a importância de um profissional estar fazendo esse serviço, né? Então, assim, provavelmente agora, nesse primeiro ano que nós vamos declarar, eu vou solicitar para algum contabilista declarar, até para me entender melhor como que funciona. Mas se vocês quiserem conteúdo sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu trago para vocês. A próxima pergunta é: tipos de visto. Qual seria melhor? Estarei indo com o meu esposo e filho. Aí eu vou te responder assim, bem genericamente, porque é muito complicado você identificar qual que é o visto que mais se adequa a uma pessoa ou uma família, tá? Mas tem diversos vistos de procura de trabalho, tem visto de trabalho, tem visto de estudante, tem visto de empreendedor, tem visto para quem quer comprar uma casa aqui em Portugal, de 200 mil euros. Então, assim, são diversos vistos. Tem que entender qual que é o seu objetivo para poder analisar qual seria o visto que se encaixaria no seu perfil. E nesse caso, eu ainda indico que você procure, se você ainda tem dúvida de qual seria o que se adequa mais com a sua situação, procurar um profissional qualificado para te orientar, né? Porque no meu caso, eu vi somente 2 casos, né? Que é o visto de trabalho, porque quando nós estávamos nos planejando, não havia saído ainda o visto de procura de trabalho, são vistos diferentes, tá? O visto de trabalho é um, o de procura de trabalho é outro. Então, no nosso caso, só tinha o visto de trabalho ou vir como turista, o que se encaixava na minha realidade. Então, a gente veio como turista, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu se legalizar pela CPLP. Mas é isso, tem que identificar o que está mais dentro da sua realidade. A próxima pergunta é: o que mais sente falta no Brasil? Sem dúvida, sem sombra de dúvidas nenhuma, é a família, amigos e algumas comidas específicas, porque nosso paladar fica viciado, né? Por exemplo, gente, a linguiça Aurora. Gente, eu era apaixonada, pra mim churrasco só tinha que ter aquele tipo de linguiça, sabe? Tipo, salsicha perdigão. Vício. Faz bem? Não, mas a gente ama. Imagina você fazer um cachorro quente, gente. Sério, eu tenho muitas saudades. E da família não tem nem o que falar, né, pessoal? Aí você começa a repensar quantas vezes você podia estar mais presente e você não esteve, né? Então aqui você começa a dar valor nas pequenas coisas. Infelizmente, estando longe, é que você consegue ter o olhar, sabe, fora da caixa e dar mais valor. Eu acredito que quem tem a oportunidade de migrar, quem teve a oportunidade de migrar vai entender o que eu tô falando. Você dá valor a tudo que você tinha. E dá valor à sua família, aos seus amigos, que você às vezes não via há anos. E aí você sente saudade, você fala assim, eu poderia ter visto mais vezes. E é sobre isso. E aí tem que ter aquela consciência que você tem um propósito, né? E por isso que você tá aqui. Porque senão pira mesmo, não tem jeito. A pergunta é: qual foi seu maior medo de migrar? Tudo. Nós ficamos muito medrosos assim, mas graças a Deus nosso medo não nos paralisou em nenhum momento. Mas em diversas vezes durante o processo do planejamento a gente se via assim, será que a gente tá fazendo a coisa certa?
Meu, será que a gente não pode pegar esse dinheiro todo, comprar uma casa na praia e vender a nossa arte na praia? Será que a gente não tá muito louco da cabeça? Então, por diversas vezes. E principalmente depois que nós anunciamos para as pessoas. Durante os 2 anos de planejamento, foi tranquilo até. Mas depois que nós anunciamos, aí impacta o medo das pessoas impactar em você. Porque aí vem os questionamentos. Mas se vocês não conhecem ninguém, o que vocês vão fazer lá? Mas e o trabalho? Como que vocês vão conseguir? Mas e as crianças? Com quem que vocês vão deixar? Então, assim, os medos das pessoas acabam impactando mais ainda, sabe, naquela insegurança. Então, assim, você já sabe o que você vai fazer, você já sabe o que você vai... do ponto de partida que você vai iniciar, mas você fica com medo, muitas das vezes pelo medo das pessoas. E aí fica uma dica aqui, pessoal. Só falem para outras pessoas quando vocês realmente tiverem certeza absoluta daquilo que vocês querem. Porque em momento nenhum, depois que nós falamos, não, vamos voltar atrás. Não, em nenhum momento, porque a gente já tinha certeza de tudo aquilo que a gente estava falando. Então, isso fez toda a diferença, porque eu tenho certeza que se durante o planejamento nós tivéssemos falado para as pessoas, a gente não teria vindo, porque é isso, os questionamentos, eles fazem você se questionar também. Mas e aí? Como que vocês vão fazer? Vocês têm dinheiro suficiente? Olha, como que vai ser? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu acho que sim. Infelizmente, o questionamento das outras pessoas trazem um medo absurdo, porque já tem o medo real, né? Que é o medo do novo, o medo do desconhecido. Nós não conhecemos ninguém aqui que pudesse nos ajudar, né? Então, assim, e esses questionamentos nos geraram mais medo naquele momento. Mas, por fim, graças a Deus, deu tudo certo. A gente veio com medo mesmo, mas veio. A próxima pergunta é: pensa em ir para outro país da Europa? No momento, não. No momento a gente quer se estruturar aqui em Portugal. A gente está amando real esse país, amando a estrutura que ele nos proporciona, que era o que nós estávamos procurando. Então, assim, no momento, não mesmo, tá? Até por conta da base das crianças, sabe? Eu quero que eles tenham amigos, que eles tenham pessoas, sabe? Que eles tenham uma estrutura, assim. Óbvio que nada vai se comparar à família e os amigos que nós tínhamos no Brasil. Mas, sabe? Ter amigos, ter com quem contar, fazer amizades fortes aqui. Então, por conta disso, não está nos nossos planos. Mas a partir do momento que nós saímos do Brasil, pessoal, que nós tivemos essa coragem, eu acho que nada mais nos prende em lugar nenhum nesse mundo. Nada. Nada mais nos prende. Porque hoje a gente preza muito o quê? O nosso bem-estar. Se nós estamos bem, se nós estamos felizes, é o nosso principal objetivo. Então, assim, o futuro a Deus pertence, mas no momento, não. No momento nós planejamos nos estruturar aqui em Portugal. A próxima pergunta é: fala sobre os vistos, como se legalizar indo como turista. Sobre o visto de trabalho. Então, pessoal, conforme eu já falei na outra pergunta, eu só me aprofundei melhor, assim, nessas duas circunstâncias. Vir como turista, que foi o caso que como nós viemos, e no visto de trabalho, que foi onde a gente não obteve sucesso, porque a gente se candidatava às vagas aí no Brasil para conseguir algum contrato de trabalho e, infelizmente, nós não conseguíamos nada, não conseguimos retorno. Então, nós viemos como turista. Como turista, tem algumas opções aí para se legalizar. Hoje nós temos a manifestação de interesse, né, que você faz assim que você chega no país. E para fazer a manifestação de interesse, você tem que ter um conjunto de documentos, tá? Por isso que eu falei para vocês que lá quando nós chegamos, nós tivemos uma correria aí para organizar as documentações. Então, tem a manifestação de interesse que você pode fazer pelo contrato de trabalho ou por recibo verde, que seria o MEI do Brasil, é similar. E agora CPLP,
né? Que é o que nos legalizou, que foi extremamente rápido. O custo-benefício dessa autorização de residência para nós está sendo muito benéfico, então é isso. A próxima pergunta é: o que precisa para matricular as crianças na escola? O que comprar e o que eles dão? Então vamos lá. Primeiro, em relação à matrícula, vou até abrir aqui o Excel, tá? Os documentos necessários. Se seu filho não for iniciar a partir do primeiro... se o seu filho não for entrar a partir do primeiro ano, assim como o Arthur entrou, o Arthur não precisou de histórico escolar, mas a partir do primeiro ano é necessário histórico escolar da criança. De preferência, apostilado em AIA, tá? Tem um vídeo que eu fiz referente aos documentos que são necessários trazer para Portugal e eu vou deixar aqui no final do vídeo, então não esqueçam de depois de terminar esse vídeo ir lá conferir, tá? Então, histórico escolar apostilado em AIA, carteirinha de vacinação, que você pode ir até o posto mais próximo da sua casa. Se você não tem, né, mais esse documento, você vai até o posto próximo da sua casa e solicita com a carteirinha do SUS, que eles imprimem para você e listam tudo bonitinho lá, quais são as vacinas que os seus filhos têm. O PB4, o passaporte, tanto das crianças quanto dos pais, né? Mais necessariamente do encarregado de educação, que vai ficar responsável pela criança. Então, assim, por exemplo, ela pegou o meu passaporte e o do Johnny, mas o do Johnny não era tão necessário quanto o meu, que sou a encarregada de educação das crianças, tá? Então, NIF e NIS seu e das crianças. Lembra que lá eu falei para vocês que a gente tinha que sempre juntos resolver as documentações? Era por conta disso. As crianças também aqui tem que ter o NIF e o NIS. É muito importante para matrícula, tá certo? Em continuação à resposta da pergunta, o que o governo nos dá e o que nós temos que comprar, então vamos lá. Tem alguns conselhos aqui em Portugal que dão até material escolar. Eu conheço, por exemplo, Porto de Mós. Eu sigo uma influenciadora que ela recebeu um kit com todo o material escolar da criança. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, não tem. E é normal, tá? Então, assim, depende do conselho. Pode ser que num conselho que você vai escolher para morar com seu filho, pode ser que tenha algumas coisas e outros não. Agora, falando que é geral, os livros. Tem livros que você vai ter subsídio do governo, que eles dão esses livros, e outros que você vai precisar comprar, certo? E tem também o programa de escola digital, que eu já falei para vocês lá no Instagram. Escola digital, toda criança tem o direito a um kit digital com notebook, headset, acesso à internet, o modem com acesso à internet. Então, tem falando no geral, o que eles dão no geral é isso. Alguns livros, mas não são todos relacionados ao período que o seu filho está estudando, né? Uns livros você compra e outros eles dão. E o kit digital. A última pergunta, mas não menos importante, em que empresa vocês compraram as passagens? Então, pessoal, nós compramos na voarmais.com Matriz. E eu posso indicar para vocês de olhos fechados. É uma empresa maravilhosa. Todo o nosso processo foi virtual. Nós não tivemos contato presencial com nenhum funcionário. E assim, eles deram suporte em absolutamente tudo. E vocês sabem, né, que é um investimento muito grande que nós fazemos, principalmente nós que viemos em 4 pessoas, então o custo é alto e eles foram muito maravilhosos assim. E se vocês quiserem o contato, me chamem lá no direct do Instagram, que eu passo o contato para vocês com o maior prazer. A experiência foi maravilhosa e é o que eu posso indicar para vocês, que foi perfeito. Se não fosse bom, eu não estaria indicando, tá? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Deixa o seu comentário aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para me ajudar. Eu tô muito
feliz com tudo que vocês estão fazendo aqui, pela interação lá no Instagram também. As perguntas que vocês me mandaram, para todos que mandaram pergunta, muito obrigada. A pergunta de vocês foram maravilhosas. Obrigada pela interação, obrigada pelo carinho. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!